nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Gilson Souza, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Tema da mensagem de hoje: não seja tímido e nem medroso. Glória a Deus. Os tímidos e medrosos não agradam ao Senhor. O Senhor gosta do cristão valente, ousado, não é? Aquela pessoa que confia nele, segue em frente, conquista, ainda que todos venham demandar contas, tipo assim, você não vai conseguir, não vai dar para você, mas a pessoa não atenta para essas vozes negativas. A pessoa olha apenas para o autor e consumador da sua fé, segue em frente e vence. Fulano, como você conseguiu? Porque perseverou, porque lutou e venceu. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Paulo ele ensinava muito a Timóteo, né? Timóteo era inexperiente, um pouco inexperiente, então Paulo ele ensinava muito a Timóteo ser firme na pregação, ser firme naquilo que ele queria, né? Então Paulo ele estava sempre ali, entre aspas, né? Pegando no pé de Timóteo, para que Timóteo seguisse firme, né? Naquilo qual ele foi chamado. Então, na segunda epístola de Paulo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó, acharam? Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó, porque Deus, diga Deus, mais forte, Deus não nos deu espírito de covardia. Olha só, Deus não nos deu espírito de covardia. Deu glória a Deus. Mas de poder, de amor e de o quê? Moderação. Glória a Deus, estão entendendo? Então, Deus ele não nos deu espírito de covardia. Então por que há tantas pessoas covardes? Não é covarde ter medo de pessoas, não. É essa covardia de ousar, de tentar algo, de confiar no Senhor, né? E fazer algo acontecer. Nós somos os maiores causadores de milagres em nossas vidas. Sabia? Não é ninguém não. Nós somos os maiores causadores de milagres em nossas vidas. Quando nós lutamos, determinamos em chegar a algum lugar, nós chegamos até lá. Os projetos saem do papel, os planos e os sonhos são realizados e nada é capaz de nos impedir. Glória a Deus. Então, ó, o covarde, anotei aqui, ó, ele tem medo de enfrentar desafios. Olha só, o covarde, ele tem medo de enfrentar desafios, tentar algo novo, né? Tem receio de sair da zona de conforto, se conforma com coisas pequenas. Amém? Então o covarde, o medroso, ele é assim, não é? O crente medroso, ele diz que tem muita fé, que confia muito em Deus, mas na prática a gente vê que ele tira. Que aquilo ali, que aquela fala dele é apenas da boca para fora, mas que na verdade ele não tem essa fé que ele diz que tem. Porque a pessoa, quando ela diz que tem fé e confia no Senhor, ela faz algo além, até além das condições dela, e aquilo ali dá certo. Amém? Glória a Deus, está entendendo? Aí a pessoa, aí as outras pessoas ficam espantadas. Fulano conseguiu, fulano só ganha um pouquinho e conseguiu comprar isso aqui. Como que fulano fez isso? Fulano confiou em Deus, fez a parte dele, ajeitou aqui, ajeitou daqui, ajeitou dali e conquistou aquilo que ele queria. Amém, meus irmãos? Mas eu não tenho condições. Usa a sua fé, determinação, faz a coisa certa, que Deus é contigo. Amém? Você não tem condições, mas Deus dá as condições. Amém? Ele manifesta o poder na sua vida e aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto quer, chega nas suas mãos. Quando a gente coloca um desejo no nosso coração, olha, a gente, nem que passe 10 anos, mas a gente conquista aquilo. É ou não é verdade? Não, eu quero aquilo ali, eu quero aquilo ali, eu quero aquilo ali, um dia aquilo ali acontece. Amém? Eu sempre trabalhei no ramo gráfico, né? Então eu era doido para trabalhar no Jornal do Brasil. Né? Fui lá a primeira vez, nada.
na segunda, na terceira eu consegui. Isso aí em 10 anos. Em 10 anos, fui lá 3 vezes, na terceira eu consegui. Amém? Porque eu tinha esse sonho de trabalhar ali no Jornal do Brasil. Né? Então quando a gente coloca alguma coisa no nosso coração, nada é capaz de nos parar. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque o Senhor Deus não nos deu espírito de covardia, mas de força, de poder, de amor, de moderação. Amém? Então por que tem tantas pessoas medrosas, covardes no meio do Evangelho? Né? A pessoa ela tem medo de ousar, ela tem medo de tentar algo diferente. Né? Ela não quer sair da zona de conforto dela. Pode ver, até o pedido dela é coisa pequena. Não é? Até, eu queria tanto minha casinha, meu carrinho. Aí vai meu carrinho, né, velho? Vai na casinha também, velha, também, bonzinha, pequenininho. Amém? O cristão de verdade, ele pensa grande, ele sonha grande, pensa grande. Ainda que não tenha condições nenhuma. Mas ele é ousado, ele não é medroso, ele não é tímido, ele não é covarde. Ele tenta, ele sonha, ele determina e ele conquista. Está entendendo essa mensagem, meus irmãos? Há uma passagem na Bíblia, no qual o Senhor fala assim para Isaías, vai lá e fala para Ezequias que ele vai morrer. Ezequias ele tinha adoecido de uma doença mortal. O próprio Senhor falou, Isaías, vai lá e fala para Ezequias que ele vai morrer. Fala para ele, quero ajeitar a casa dele, arrumar a casa dele lá, divide os bens, tudo bonitinho, tá? Divide a herança lá, divide os bens, que ele vai morrer. Manda ele organizar a casa dele. Aí, Ezequias recebeu a notícia. O que Ezequias fez? Virou o rosto para a parede, orou, falou, Senhor, eu andei diante do Senhor, com interesse de coração, com fidelidade, fui fiel ao Senhor. Tipo assim, eu não aceito isso na minha vida. Ele chorou muitíssimo, mas não foi choro de falsidade não, choro de atriz de novela, nem choro de ator de novela não, né? Que é um choro falso, é uma cena. Antes que Isaías saísse da cidade, o Senhor falou, Isaías, vai lá, fala para Ezequias, que eu vou curá-lo, ainda vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Olha só, por quê? Ezequias foi o quê? Ousado, ele não se intimidou, porque o próprio Senhor, hein? Se fosse o vizinho, que não gosta dele, tu vai morrer, essa miserável, vai morrer, sua praga. Está amarrado, está repreendido em nome de Jesus, mas foi o próprio Senhor. Olha a ousadia de um homem valente, de um homem que não era tímido, de um homem realmente valente. Não aceito não, Senhor, não aceito isso não. O Senhor mudou? A Bíblia diz que o Senhor não muda. Se o Senhor falou, está falado. Mas o Senhor ele é o quê? Misericordioso. Ele teve misericórdia de Ezequias. Amém? O Senhor não muda, mas ele é misericordioso. Glória a Deus, estão entendendo? Como um homem valente, né? O Senhor não nos deu espíritos de covardia, de medo, mas de poder, de força. Olha só, então Ezequias, ele não aceitou aquilo ali. Ele não aceitou, ele recebeu aquela má notícia, mas ele não aceitou aquela má notícia. Eu digo para você, não aceita nada de ruim também na sua vida. Não aceita nada de ruim. Está repreendido em nome de Jesus. Está amarrado, está repreendido, seja lá o que for, caia por terra, sai de mim, vai embora, seja lá o que for que você fale no momento ali, mas não receba nada de ruim na sua vida. Porque tem pessoas assim, que adoram lançar coisas ruins, adoram lançar ervas daninhas das nossas vidas. A gente vai aceitar a afronta? De modo nenhum, não tem que aceitar não. Vocês são filhos de Deus, amém? Servos do Senhor, então não tem que aceitar coisa ruim não. Aceita sim as bênçãos do Senhor. Agora, palavras negativas, coisas ruins, deita fora, joga fora. Amém? Glória a Deus. Joga fora. Tudo que faz mal a gente tem que jogar fora. Já viu? Quando você come alguma coisa que te faz mal, enquanto você não bota aquilo para fora, você não melhora. Então por que a gente guarda tanto lixo dentro da gente? Tanta palavra negativa, tudo que não presta a gente bota na nossa mente. Né? A pessoa falou algo da gente, a gente bota aqui no coração. Isso faz um mal danado. Essa comida podre aí fica dentro de você, te faz um mal danado. Então você tem que jogar isso fora. Amém? Estão entendendo? Então, Paulo falou aqui para Timóteo, Timóteo, porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação.
Amém? Então o cristão não pode ser covarde, ser medroso não, ser tímido não, ter dificuldades não. Ele tem que dar um basta mesmo e sai para lá. Eu não quero esse mal na minha vida, amém? E o mal sai por uma porta, não entra, mas por 7 ele tem que sair. Glória a Deus, está entendendo? Não estamos imunes a passar por problemas não. Não estamos imunes a passar por dificuldades não. Todos nós em cima dessa terra passamos por problemas. O próprio Senhor Jesus advertiu os discípulos dizendo: no mundo passai por aflições. Passais, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Uma coisa é você passar, tem pessoa que permanece. Passar é inevitável, permanecer é o quê? É opção nossa. Você não é obrigado a ficar na pior, numa vida ruim, num relacionamento ruim. Amém? Você não é obrigado. Amém? Ficar com coisas ruins na sua vida. Ficar com as coisas boas, as coisas ruins você tem que tirar da sua vida, jogar fora. O que você faz com o lixo quando você vai a casa? Você faz o quê? Joga onde? Na lixeira, não é? Por quê? Porque é algo ruim, é algo que não presta. E o que não presta vai para o lixo. O que presta, você quer ir no chão, peraí, tem essa moedinha aqui, você vai essa roupa, serve para alguma coisa. Você pega essa moedinha. Caramba, tem aqui no chão, tem uma caneta. Pá. Agora, o lixo você joga fora. Por quê? Não serve para você. Glória a Deus, estou entendendo essa mensagem? Então, a pessoa não pode ser covarde. Tem que ser valente. Eu tenho um Deus que é por mim, eu tenho um Deus que eu confio, eu tenho um Deus que luta por mim, eu tenho um Deus que cura tudo, eu tenho um Deus que muda, eu tenho um Deus que transforma. Então eu vou ser ousado, eu vou buscar coisas grandes, eu vou tentar, eu vou lutar, eu vou perseverar e eu vou conseguir. Esse é o pensamento do cristão. O cristão não pode ser medroso. Glória a Deus, o cristão tem que ser valente, como um soldado na guerra, né? O soldado na guerra ele tem que ser valente, ele não pode ser medroso. Não é? Primeiro tiro, ele sai correndo. Imagina, não pode, ele tem que encarar, não é? Ele tem que encarar, ele tem que lutar pela vida dele, pela pátria dele, não é? Então ele vai dar a vida ali pelo seu país, por ele mesmo, pelos outros colegas, vão lutar junto, amém? Então, como um soldado bem preparado, assim também nós temos que ser, amém? Nas batalhas, porque a vida é uma luta, a vida é uma batalha árdua, não é? Então nós temos que ser como um soldado bem preparado para a batalha. Glória a Deus, usando a nossa fé, usando a nossa perseverança, a nossa confiança no Senhor. Aí sim, nós estaremos sendo agradáveis ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ver uma passagem aqui, onde os discípulos de Jesus, né, eles não agradaram muito ao Senhor, não. Como sempre, né? Os discípulos de Jesus não agradavam muito ele, não. Marcos, capítulo 4, 35. Marcos, capítulo 4, 35. Jesus acalma a tempestade. Olha só. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos seguiram. Ora, levantou-se grande temporal, de ventos e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só. Discípulos de Jesus, com Jesus no barco, levantou um temporal no mar, o barco já estava enchendo de água, e eles, com medo, foram acordar Jesus. Olha só. Mestre, o senhor não importa que nós vamos morrer afogados aqui não? O barco vai afundar? O senhor aí dormindo? Ô mestre! Jesus levantou, o que o senhor despertou? O que foi? Aí, Senhor, tempestade aí. Aonde? Cadê? Chega.
Esses são meus discípulos, você tem autoridade para isso. Você tem autoridade de Deus para repreender qualquer vendaval, qualquer problema que se levanta contra a sua vida. Agora, você não pode ser como discípulo aqui, tímidos. Por que vocês acham tão tímidos? Olha só. Eles precisavam acordar Jesus? Não precisavam não. Um homem de fé ali, o vento, ó, quietinho aí, mal, tá, quietinho aí. Eles eram discípulos de Jesus. Discípulos, não era qualquer um não, discípulos. Eles não tinham fé. Eles eram tímidos. Eles eram medrosos, viu? Não te importa não se vão morrer afogado. Uma coisinha que nós podemos aprender. Mesmo com Jesus no barco, a tempestade veio. Mesmo com Jesus no nosso barco, a tempestade vem. Mas o Senhor nos dá autoridade para acalmar qualquer tempestade. Eles não precisavam de acordar Jesus. Não precisavam. Eles podiam muito bem lá aprender aquele vento e aquele. Eles eram discípulos. Tudo se acalmou. Senhor, deu uma ventania aqui danada, o barco já estava enchendo, o Senhor nem viu, não é? O Senhor nem viu. A gente repreendeu o vento e o mar, tudo se acalmou. Jesus ia aplaudir eles, grandes homens, grande fé. Grande a fé de vocês. É isso aí, parabéns. É isso aí mesmo. Mas estão entendendo? Porque eles eram medrosos, eles eram tímidos, medrosos, discípulos de Jesus. Então, um cristão, um discípulo, nós somos discípulos de Jesus. Não podemos ser tímidos, medrosos, não é? Quando vem uma ventania e bate desespero. Ah, meu Deus, e agora? Oh, e agora? Quem poderá me defender? Chapolin Colorado? Não é? Oh, e agora? Quem poderá me defender? Você que vai se defender. Usa a sua fé em Deus. Repreende o vento, as tempestades da vida, que são os problemas, as dificuldades. E tudo vai se acalmar, tudo se fará uma grande bonança na sua vida. Porque tem pessoa aí que o barco dela só anda para lá e para cá assim. Joga para lá, joga para cá. Nunca se acalma. Por quê? Ela é tímida, ela é medrosa. Ela não consegue tirar força para repreender aquele mal que está na vida dela. Tem pessoa que não passa pelo problema, ela fica no problema a vida inteira. Tem pessoa que tem uma vida de tormenta a vida inteirinha. Vida de tormenta, só problema, só problema, só problema. A pessoa não usa a fé. Só dentro da igreja, que não quer dizer nada. Só está na igreja não tem fé. Os discípulos de Jesus não tinham fé. Naquela passagem do menino que dava ataque epilético, não é? O homem desesperado, o pai desesperado. Senhor, levei meu filho para os seus discípulos, eles nada puderam fazer, curaram meu filho. Jesus, estou geração incrédula. Traz o menino aqui. Expulsou o mal do menino. Toma aí, pai. Vai lá. Os discípulos estão com vergonha. Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o mal dele? Jesus falou, pela pequenez da vossa fé. Se tiverdes fé, Jesus falou, nada será impossível. Mas eles não tinham fé. Se você tiver fé, irmãos, nada será impossível para vocês. Vocês vão orar, vão determinar, o Senhor vai abençoar. Glória a Deus, estão entendendo essa mensagem? Discípulo de Jesus ali. Quando veio a ventania, tem crente que é muito crente antes da ventania, né? Está tudo calminho, glória, glória, aleluia, glória, glória, ai, Deus é fiel, Deus é justo, glória a Deus, aleluia. Aí quando vem o vento, meu Deus do céu, bate o desespero. Cadê a fé que diz que tem? Cadê a fé? Cadê a confiança em Deus? Cadê? A gente vê que não tem. Porque a nossa fé, ela é testada nas adversidades. Falar que tem fé com a barriga cheia, dinheiro do bolso, saúde, família em paz, é fácil. Eu tenho muita fé em Deus. Na hora da ventania, na hora da tempestade, Senhor, o barco vai afundar, Senhor, me ajuda, Senhor. Cadê a fé? Cadê a fé? Aí tem que usar a fé, que diz que tem. Todo mundo tem fé. Tenho. Aí na hora da ventania, na hora da tempestade, que a gente vê que a pessoa não tem fé. A pessoa não consegue confiar. A verdade é essa, a pessoa não consegue confiar. Nós não temos uma fé plena. Tem gente que acorda cheio de fé. A gente vai para a porta, a porta cai. Vê um cachorro, um pitbull para mandar, sai daqui, o cachorro, vai embora. Agora tem dia também que uma barata boa e sai correndo. Ai, meu Deus, vai matar. Mas está entendendo? A nossa fé não é plena. Por isso que nós temos que buscar o Senhor. Orar todos os dias, buscar o Senhor. Eu faço 2 orações, de manhã e à noite.
Antes de dormir, oro por vocês, pela igreja, pelo ministério da igreja. De manhã, à noite. Amém? Faz isso também, ora, pelo menos 2 vezes, de manhã e à noite. Ou quanto você quiser, mas é fundamental você orar. De manhã, quando acorda, agradece, e à noite, buscando o Senhor. Na hora de dormir. Amém? Glória a Deus, estão entendendo a mensagem? Então é fundamental você se manter firme no Senhor, porque a tempestade vai vir, o dia mal vai vir. Pastor, fala isso não, pastor. Eu falando ou não vai vir. Eu falando ou não virá. Eu não posso enganar. Não, seus problemas acabaram. Eu passei em frente à igreja uma vez, está escrito assim: sofrimento nunca mais. Opa! Vem para quê? Sofrimento vem, mas nós temos um Deus que cura. Muitas são as aflições do justo, já dizia o salmista, mas o Senhor de todas o quê? O livra. Glória a Deus, estou entendendo? Então, a gente viu aqui discípulos de Jesus, andava com Jesus, viu milagres de Jesus, mas não tinham fé, eram tímidos, medrosos. Lembra da passagem do centurião de Cafarnaum? O servo dele estava doente. O Senhor falou: eu irei curá-lo. Aí ele falou: Senhor, não sou digno que entre em minha casa, mas manda apenas uma palavra e meu servo será curado. Jesus olhou para aquele homem, Jesus olhou para trás e falou: olha, nem lá em Israel achei fé como essa. Falou para o centurião: seja conforme a sua fé. Quando chegar em casa, o centurião estava curado. Olha só, esse homem ele maravilhou Jesus. Era cidadão romano ele, não andava com Jesus não, mas ele reconheceu o quê? A autoridade de Jesus. Olha só, que fé é essa, hein? Não, imagina você: pastor, não vai na casa não, pastor, precisa não, manda uma palavra só. Eu tenho certeza de um parente lá, ele vai ser curado. Isso é que é fé. Eu vou lavar na sua casa. Não, Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa não. Não sou digno não, Senhor. Manda uma palavra só. Eu reconheço a sua autoridade, ele falou. Eu também tenho autoridade, Senhor. Fala para o meu servo, faz isso, ele faz. Para o outro faz aquilo, outro ele faz. Para esse vem, ele vem. Para o outro vai, ele vai. Quer dizer, ele tinha autoridade sobre os servos dele. Ele reconheceu a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Se o Senhor mandou uma palavra, Senhor, meu servo será curado. Olha só. Quando chegaram lá, o servo estava curado. Olha só. Jesus nem Israel achei fé como essa. Então, esse homem maravilhou Jesus com a fé. A fé desse homem deixou Jesus encantado, deixou Jesus maravilhado. Amém? Glória a Deus. Estou entendendo essa mensagem? Isso é bem importante, de você sempre usar a sua fé, de você não ser uma pessoa tímida. De você não ser uma pessoa tímida, mas ser uma pessoa ousada, uma pessoa valente, né? Uma pessoa determinada naquilo que você quer. Ninguém consegue parar uma pessoa determinada. Ninguém consegue parar uma pessoa quando ela foca em algo e ela segue em frente. Ninguém para essa pessoa. Vão falar besteira, vão zombar dela, vão rir, mas ela não está nem aí. Ó. Não, eu estou olhando para lá. Voltou e consumador da minha fé. Eu estou olhando para o meu Senhor e eu sei que eu vou chegar lá. E a pessoa chega. Amém? Estão entendendo essa mensagem? Então, ó, não seja tímido e nem medroso, porque a timidez atrapalha muita gente. Imagina, já viu uma pessoa tímida? Ela tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. O tímido, ele sempre pensa o que os outros vão dizer dele. O tímido, ele sempre pensa o que vão achar daquilo ali, achar daquilo outro. A pessoa tímida é assim, né? Até para falar é difícil, né? Até para um tímido falar é difícil. Uma pessoa dessa tem uma grande dificuldade na sociedade, não é verdade? Vai trabalhar. A pessoa tem que ser comunicativa, né? Tem emprego aí que eu vejo, antigamente tinha muito no jornal, né? Pessoas comunicativas, para trabalhar em área tal, a pessoa tem que falar. A pessoa muda, a pessoa não fala. Tímida, não é? Quer dizer, atrapalha muito a pessoa. O tímido, né? Atrapalha muito. Imagina um vendedor tímido. Não é? O vendedor tem que falar. Tem que contar a historinha dele para poder vender, não é? Conta a historinha aqui, e vende, e consegue convencer a pessoa a comprar aquele produto, não é? Mas imagina um vendedor tímido, né? Não dá certo, não é verdade? Um pastor tímido, como é que vai pegar várias pessoas? E ele é tímido, imagina o pastor, vai se esconder atrás do púlpito para ninguém olhar para ele? Amém? Estão entendendo?
essa mensagem tão tímidos e medrosos. A palavra diz que os medrosos, né, os covardes, não herdarão o reino de Deus. Olha só, os covardes não herdarão o reino de Deus. Covarde e medroso é a mesma coisa. Glória a Deus. Para encerrar, 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel 17. 1 Samuel. 1 Samuel 17:4. Diz assim, então, o desafio de Golias, né? O subtítulo. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era o quê? Golias, de Gate, da altura de 6 côvados, é um palmo. Ele tinha 2,84 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5 mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que sais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Olha só, escolhe um homem aí para lutar contra mim, se tiver aí. Olha só, Golias desafiando os israelitas. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha só, ficaram com medo. Viu? Então, Golias fez isso por 40 dias. Ele fez isso. Uma vez de manhã, 2 vezes ao dia. Uma vez de manhã e outra à tarde. Ia lá, cadê? Tem homem aí para me encarar? Durante 40 dias ele fez isso. Tem homem aí para me encarar? Eles tinham o quê? Eles tinham medo. Eles tinham medo de Golias. Olha o tamanho dele, olha como é que ele é grande. Não tenha medo do seu problema, meu irmão, minha irmã, por maior que ele seja. Não tenha medo do seu problema, porque maior do que o seu problema é o Deus, o Espírito dele habita dentro de você. Glória a Deus, está entendendo? Mas no meio desses medrosos e covardes, tinha um que era valente. Quem foi esse valente? Davi. E falou assim: eu vou encarar esse grandão. Davi tinha 1,60 m, 1,65 m. Eu vou encarar esse grandão e vou vencer. O que Davi fez? Encarou o grandão e fez o quê? E venceu. Porque Davi não era covarde, Davi não era tímido e nem era medroso. Davi confiou no Senhor. Amém? Humanamente falando, era uma luta desigual, não é? Um guerreiro desde a mocidade, grandão, né? Bem equipado, com escudo, lança, tudo. O outro, um pastor de ovelhas, mas que também tinha experiência. Porque certa vez ele disse: eu também já enfrentei um urso e um leão. Quando pegava as ovelhas, e eu matei o urso como o leão. Olha só. E Davi falou para Saul: esse filisteu também eu vou vencer também. E Davi foi para frente de batalha. Muitos diziam: e já era. Isso aí já era. E Saul, se Golias pegar ele, vai ser uma só. Vai precisar ser uma. Mas Davi, ele lutou em nome do Senhor dos Exércitos. E ele venceu o quê? O gigante, que todo mundo tinha medo. No exército ali tinha guerreiros, no exército de Israel. Tinha guerreiros ali, o próprio Saul era guerreiro. Mas eles tinham medo. Olha só, o próprio rei ficou com medo. Eles ficaram com medo do gigante.
que durante 40 dias afrontou, uma vez de manhã e uma de tarde. Tem homem aí para me encarar? Tem homem aí? Ó, todo mundo saia correndo. Todo mundo fugia dele. Problemas. Os problemas devem ser encarados. Nós não podemos fugir dos problemas. Nós não podemos fugir da realidade dos problemas. Temos que encarar. De repente você está passando por um problema. Você está vendo esse problema muito maior do que ele é. De repente nem é isso tudo, mas você já colocou dentro de você que esse problema é muito grande. E você esquece que o nosso Deus é muito maior do que esse problema qual você está passando. Ah, pastor, mas é muito grande. Deus é maior. Diante de Deus, ele diz que o oceano, olha só, o mar, ele é como um pingo que cai de um balde. E ele conhece todas as estrelas e chama ela, cada uma pelo seu nome. Imagina quantas estrelas tem no céu, quantos milhões. Ele conhece cada uma delas, chama cada uma delas pelo nome, diz a palavra, olha só. Ele tem o oceano como um pingo que cai de um balde. Você acha que esse problema seu, ele é grande? Você acha que ele é grande? Para você pode até ser, mas para o Senhor não. Todo mundo viu ali. Chegou uma Saul e falou assim: Davi, senta aí, Davi, toma um cafezinho aqui. Davi, deixa eu te falar um negocinho aqui. Não dá para você, Davi. Não dá para você. Ele é guerreiro, Davi. Você, o que você é? Uma contra de ovelha. Davi falou: rei, eu vou encarar ele, eu vou vencer. Davi, bota uma armadura aqui. Não. Botou, tentou colocar a armadura, mas não deu. Não vou botar essa armadura não. Eu vou assim mesmo, eu vou vencer assim mesmo. Ele vem com armadura, com lança, com espada, assim, vou. Ainda tinha um escudeiro na frente dele ainda, tinha um. Falou, não, eu vou vencer ele. Foi lá no rio, pegou umas pedras. Quando foi encarar os gigantes, tirou aquela pedra, botou numa funda, né, cara, assim, ó. Botou a pedra aqui dentro. Era maior que lá. Na testa do gigante. O único lugar frágil do gigante era na testa. O único lugar era na testa. E Davi acertou na testa. Se acertasse em algum outro lugar, não ia fazer efeito. Então o Senhor ele direcionou aquela pedra. Aquela pedra foi direcionada pelo Senhor. Pegou na testa do gigante e ele caiu no chão. Davi correu lá, pegou a espada dele e arrancou a cabeça dele com a própria espada dele. Os filisteus, ó. Nosso gigante morreu e agora? Quem vai nos defender? Saiu correndo. Eles perseguiram os filisteus e acabaram com eles. Amém? Estão entendendo essa mensagem, pessoal? Como nós não podemos ser tímidos nem medrosos. Nós temos que ser pessoas de fé, ousadas, de fé, para vencer os nossos gigantes, que são muitos. Qual o seu gigante? O Senhor é maior do que ele. Ah, pastor, é uma doença. Pastor, é um probleminha financeiro. Pastor, o problema é lá na minha família. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Não há nada maior do que o nosso Deus. Não há nada maior do que o nosso Deus. Deus é o Deus do impossível. Nada é maior do que o nosso Deus. Não é uma doença, não é um problema, não é dificuldade. Nem o mal, por maior que seja, consegue superar a grandeza e o poder do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Ele acalmou o mar. Ele acalmou o mar. Você não é capaz de acalmar essa tempestade? Ficar na sua vida? Ele deu força, poder a Davi para vencer o Golias. Será que ele vai te dar força e poder para vencer esse seu gigante? Esse problema que você está passando? Então você tem que ter fé. Você tem que ter coragem. Você tem que ser uma pessoa determinada naquilo que você quer. Eu vou vencer, eu vou lutar, nada vai me parar. Meu problema é grande, mas Deus é maior. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E você vence. Como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Determina aí a sua vitória.
Fala aí, eu determino a minha vitória. Fala para você ver. Eu determino a minha vitória em nome de Jesus. Eu determino a minha vitória em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Quando a gente crê, nada é impossível. O impossível aos homens é possível a Deus. Amém? Que essa palavra fique gravada no seu coração. Não, eu não posso ser tímido, tímida, eu não posso ser medrosa, eu tenho que ter fé, eu tenho que confiar, eu tenho que lutar, eu tenho que determinar que a vitória vai chegar. Até rimou, né? Amém? Estão entendendo? Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa mensagem de hoje é para te encorajar.